os 3 batismos que a terra irá sofrer. Nós tivemos a Primeira Guerra, logo em seguida nós tivemos a Segunda Guerra, e a terceira está em eminência. A qualquer hora pode estar acontecendo. Ora, a Primeira Grande Guerra Mundial foi um desastre para o mundo. Morreram milhões. Mas a Segunda Guerra Mundial foi muito mais potente. Morreu muito mais gente do que na primeira. E a terceira deixará muito pouca coisa na terra. Aí talvez as pessoas pensem, esse pastor gosta de passar medo nos outros. Gente, nós não podemos ser crianças. Deus trabalha sempre através dos números. E um dos números que ele trabalha é o número 3. A terra, para voltar a ser uma nova terra, ela tem que passar por 3 batismos. Ora, aqui estão mães. Antônia é uma. Quem são? Quem aí já são mamães? Levanta a sua mão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Boa senhora, não é mãe? Então, 8 mulheres aqui que são mamães. Elas poderão me ajudar a testemunhar no que eu vou falar. Todas vocês já deram à luz. Qual foi o primeiro sinal que vocês iam ter um filho? Hein? Hein? Não é a dor. Não é a dor. Quem falou? Quem falou? É a água. É o primeiro sinal. Dores você pode sentir durante o parto inteiro, durante a gestação inteira. Tem mulher que no dia que ela concebe, ela começa a sentir dor. Isso é a sentença de Deus a seu respeito. Com dores, né, terás filhos. E o teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. Muito embora nós estejamos vivendo num mundo que elas não querem mais serem dominadas. Isso é um sinal que o fim está próximo. Por quê? Porque perderam a noção do que é ser uma mulher cristã. Essa Bíblia aqui não existe para a maior parte delas. Mas se elas disserem eu creio na Bíblia, elas têm que se sujeitar a essa condição. Então, o primeiro sinal é água. Estoura-se a bolsa, a água derrama. Daqui um pouquinho vem as dilatações, os rompimentos. E aí vem o segundo sinal, é sangue. E em seguida vem o terceiro, que é a vida, a criança. Esse é, né, o acontecimento que norteia a vinda de um filho ao mundo. Água, ele vem por água, sangue e espírito. E a terra, que uma vez foi contaminada pelo pecado, para ela voltar a ser uma nova terra, ela tem que passar pelo mesmo processo. Nós já tivemos no ano 2000 o dilúvio. Este foi o sinal da água. A terra foi aniquilada com a água
E dali saíram Noé e sua família. Dois 2000 anos se passaram depois. No ano 4000, Jesus chegou. E ele então trouxe a mensagem que salvaria o mundo. Viria para poder resgatar o mundo, pagar o preço que o mundo não poderia pagar. Por quê? Porque o pecado está no sangue. O pecado não é preto como muitos pensam. O pecado é vermelho. Vá lá em Isaías capítulo 2, você vai encontrar ali Isaías dizendo: ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam como o carmesim, serão brancos como a branca lã. Agora eu pergunto: que cor é a escarlata? Quem sabe me dizer? Vermelho. Que cor é o carmesim? Quem poderia me dizer? É vermelho. Então, o pecado é vermelho, porque o pecado está no sangue. Por isso, o sangue do homem estava contaminado e ele estava condenado à morte. Teria Deus que fazer por ele uma transfusão, trocar o seu sangue. Mas se ele pegasse o meu para você, ou pegasse o seu para mim, eu morreria, você morreria do mesmo modo. Por quê? Porque no meu sangue estava o pecado. Por isso, só poderia haver resgate se Deus, através do seu sangue, fizesse esta transfusão. E foi exatamente o que Jesus fez. Foi até a cruz e ali na cruz derramou o seu sangue por você, por mim, por nós, fazendo a plena quitação do pecado. Ele aniquilou o pecado e abriu as portas para aqueles que quiserem. A salvação é uma conquista da cruz. Ela já foi realizada. Agora cabe a você, através do arbítrio, que é o poder de dizer sim ou não. Escolher para viver ou rejeitar para morrer. Está em você. Nós não obrigamos ninguém. Nós só temos um dever: cumprir aquilo que Jesus nos ordenou. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Evangelho significa boas novas de salvação. Evangelho é esta Bíblia, que é chamado de Bíblia, de Palavra de Deus, de Evangelho e etc. Mas Isaías, no seu capítulo 53, começa o capítulo da redenção, perguntando quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo. Não tinha aparência, não tinha formosura para que o desejássemos. Por que tinha que ser assim? Foi subindo como renovo aonde? Na cruz. Amém.
Porque se ele não sobe ali, eu estaria perdido, você estaria perdido, nenhuma chance haveria para homem nenhum. Aí talvez você diga assim, mas para mim mulher haveria. Quando eu digo homem, eu estou falando de espécie. Quando eu falo um boi, quando eu falo no boi, eu estou falando na espécie bovina. A espécie bovina é composta de quê? Macho e fêmea. A raça humana é a mesma coisa, é composta de quê? Homem e tem mais um. Preste atenção. Quando Deus criou todos os animais, todos os peixes e etc., Ele criou todos eles separadamente. Ele criou o boi, criou a vaca. Criou o porco, criou a porca. Criou o cão, criou a cadela. Criou o pombo, criou a pomba. Foram criados. Mas quando Ele criou o homem, Ele o fez macho e fêmea. Estavam nele as duas naturezas. Todos os machos tinham a sua companheira. O galo tinha a galinha, o porco tinha a porca, o boi tinha a vaca, o cão tinha a cadela, mas o homem estava sozinho. O que Deus fez? A Bíblia diz, viu Deus que não era bom para o homem estar só. E Ele diz, criar-lhe-ei uma adjuntora para que esteja ao seu lado. E o que Ele fez? Ele fez a primeira criação proveta da terra. Ele anestesiou aquele homem, tirou dele toda a natureza feminina e fez dela. Daquela costela, fez dela a coisa mais sublime, a coisa mais nobre, a coisa mais bonita, mais alegre, mais feliz ficou aquele homem quando ele recebeu aquele presente. O presentinho bom, mas que dá muito trabalho. É ruim com ela. Coisa difícil viver com uma mulher. Mas é muito mais ruim sem ela. Por isso valorize ela. Mulheres, valorizem as suas posições. Honrem as suas posições. Sejam boas esposas, boas adjuntoras, boas companheiras. Homens, pela mesma forma. Efésios 5, a partir do 22. Leia ali para você ver.